legítima dos deputados da área de segurança, que são 22 no PSL, mas esse não é um problema do parlamento. Nós vamos manter no texto aquilo que tiver acertado com a equipe econômica em relação às polícias militares e às polícias a Polícia Rodoviária Federal. Atrito com a equipe econômica. Tem um ditado que diz que o sapo morre pela boca. Menos intriga, mais política, porque na política é que a gente vai reformar o Estado brasileiro e dar solução para os problemas dos brasileiros. Desemprego, pobreza, entre outros. As questões em torno do relatório são várias. O tempo não. Pequenos detalhes vão ser tratados ao longo do dia na segunda-feira, detalhes que não envolvem questão de estados e municípios, e até às 14 horas de terça-feira há o compromisso do presidente Rodrigo Maia com os governadores de buscar uma concertação. É a reunião derradeira. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou faz uma reforma completa com estados ou municípios, ou de fato estados e municípios ficam fora, e aí cada um vai ter que resolver a sua reforma. Aí o governador vai ter que se entender com a sua assembleia, né? E nem todos têm, né? Aliás, a minoria tem força para realmente conseguir aprovar uma boa reforma na sua própria casa. E no próximo bloco, termina hoje o prazo das inscrições para o financiamento estudantil, FIES, e a previsão do tempo para esse início de semana. Voltamos em instantes. Anuncie sua empresa no jornal mais conceituado de Governador Valadares. Direção: Daniel Andrade. WhatsApp: 33 99947 5168. Telefone: 33 99125 2280. Divulgamos em televisão, rádio, redes sociais, entre outros. Você encontra o jornal Guia Leste nos principais comércios de Valadares. E lembre-se bem, quem não é visto não é lembrado. Anuncie já! De volta com o Jornal Super News, termina hoje o prazo para inscrições no financiamento estudantil. Lembrando que o sistema de financiamento agora tem mudanças. O novo FIES está dividido em duas modalidades, possibilitando assim juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Na primeira modalidade, o novo FIES ofertará vagas com juros zero para estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Nessa modalidade, o aluno começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos pelos estudantes diminuam consideravelmente. A outra modalidade, denominada PFIES, é destinada aos demais estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. As inscrições e maiores informações sobre o programa você encontra no site fies.mec.gov.br. Lembrando que o prazo das inscrições até hoje. Agora o tempo, a instabilidade continua no sul do país, com chuvas garantidas em Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer nesse início de semana. Chove também no extremo norte do Amazonas e em Roraima. Nas outras regiões, predomínio de tempo aberto. No sudeste, tempo aberto com temperaturas médias de 31 graus. A umidade relativa do ar por aqui continua em níveis preocupantes no interior de São Paulo e também norte e noroeste de Minas. Aqui no estado de Minas, a previsão é de tempo aberto com um aumento relativo das temperaturas. Dias típicos de inverno aqui no estado, com sol, predomínio de sol durante o dia e friozinho no fim do dia. Belo Horizonte tem início de semana de tempo aberto, temperaturas de até 28 graus. Aqui em Valadares, tempo aberto, parcialmente nublado e com máximas que chegam até os 33 graus até o meio da semana. No próximo bloco, nossa coluna de curiosidades destaca o Plano Real, que garantiu a estabilidade econômica brasileira nos últimos anos. Voltamos em instantes.
Venha fazer sua festa no Circo do Noel. Amplo espaço para todo tipo de comemoração. Tirolesa, piscina, quadras, pula-pula e diversos brinquedos que vão alegrar a criançada. Um espaço de muita alegria e magia. Agende uma visita e venha conhecer o Circo do Noel. 988218677, bairro Universitário. Delta Turismo é o point certo. Aqui você vai encontrar um espaço agradável com um atendimento exclusivo de profissionais mais altamente capacitados. Aqui na Delta Turismo tem pacotes e planos que cabem no seu bolso. Não faça sua viagem nacional ou internacional sem antes passar na Delta Turismo. Rua Bárbara Leodora 683 Centro. Telefone 3025-3375 ou WhatsApp 98808-3232. Delta Turismo. De volta com o Jornal Super News, a nossa coluna de curiosidades hoje destaca o Plano Real, que completa 25 anos de circulação aqui no país com a moeda, o real. A nossa pesquisa tem como fonte informações do Banco Central, da Agência Brasil e da Agência Senado. Este ano, com baixa projeção para o Produto Interno Bruto brasileiro, divulgado pelo Boletim Focus, o país corre o risco de passar por uma recessão caso não reverta a queda do Produto Interno Bruto. Mas há 25 anos atrás, o Brasil passava a contar com o Plano Real, que pôs fim a uma onda de inflações e hiperinflações nos anos 80 e início dos anos 90. O Plano Real entrou em vigor em 1º de julho de 1994, mas para isso foram realizadas algumas medidas importantes que foram além do corte de zeros na nova moeda. A comunicação foi essencial para a aceitação da colocação da nova moeda em circulação no país. À época, os brasileiros estavam acostumados com dias difíceis com o corte de zeros, tablitas de reajustes, congelamento de preços, confisco, entre outras medidas de emergência. Esses termos e expressões fizeram parte do cotidiano brasileiro entre 1985 e 1994, época em que o país enfrentava a superinflação que corroía velozmente o poder de compra da população. A maioria dos brasileiros era obrigada a participar das corridas aos supermercados, tão logo recebesse o seu salário no início do mês, para estocar produtos que aumentavam de preço diariamente. Alguns poucos cidadãos que tinham acesso, por exemplo, a contas remuneradas de curtíssimo prazo, as chamadas overnight, ainda podiam se proteger da inflação. Além do grave desequilíbrio fiscal que resultava em financiamento de gastos do governo com emissão monetária inflacionária, destaca-se entre as causas dessa superinflação que atingia o país a chamada inflação inercial. Era o aumento contínuo dos preços devido à recomposição da inflação passada e a expectativa do comportamento dos preços no futuro. Na prática, esse movimento funcionava da seguinte forma: um comerciante reajustava o preço dos seus produtos tentando conter as perdas com a inflação e ainda embutia no valor o que ele imaginava que perderia até a próxima oportunidade de reajuste. E claro, os preços disparavam. E nessa época o cenário macroeconômico era marcado por alto risco de endividamento externo, déficits públicos elevados e crescimento baixo, o que fez com que muitos economistas considerassem a década de 80 e início dos anos 90 como décadas perdidas. E diversas medidas foram tomadas para recuperar a estabilidade dos preços, entre elas o Plano Real. Mas antes do Plano Real, as tentativas de estabilizar a economia vieram com os planos Cruzado, 1 e 2, Bresser, Verão e Collor, 1 e 2. Todos eles fracassaram. E foi necessária a criação de etapas para a colocação do real em circulação, como o Fundo Social de Emergência para aumentar a arrecadação tributária e a flexibilidade da economia, e a unidade real de valor que foi utilizada na conversão da moeda no governo de Itamar Franco. Mas o Plano Real exigiu também medidas rígidas à economia, como privatização de estatais naquela época, que se confirmaram nos finais da década de 90. Mesmo sendo a segunda moeda mais duradoura na nossa história econômica, no período de independência, o real ainda não conseguiu estabelecer o nível de crescimento sustentável esperado. Pelo menos
pôs fim às chamadas hiperinflações. Essa edição fica por aqui. A você um ótimo início de semana. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Ele Te Escolheu. Acompanhe. E é sobre isso que a gente vai falar, baseado num trechinho que Jesus coloca em João 15, que ele fala assim. João 15, versículo 16, ele diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça. Palavra da salvação. Vamos prestar atenção nisso aqui, né? Jesus diz: Não foste vós que me escolhestes. Cada um de nós estamos aqui porque Ele nos chama no nome. Deus escolhe, Ele chama, assim como o pastor chama as ovelhas pelo nome, Ele nos chama, cada um. Então, quando Ele começa a colocar isso aqui, é para a gente poder pensar. Hoje nós estamos aqui para poder pensar sobre essa questão da nossa missão. Porque quando a igreja está discutindo a missão em outubro, não é a missão dos missionários que saem para a África, para a Ásia, qualquer lugar, não. Hoje, quem chama para a missão cada um é chamado pelo nome. Hoje, o que eu estou querendo lembrar a vocês, que cada um de nós, eu e cada um de vocês, tem uma responsabilidade diante desse chamado pessoal. Ninguém vai substituir o seu chamado. A resposta é só sua. Você hoje é chamada para a missão. Que é isso, Filó? É. Por isso que Jesus coloca nessa imagem, porque João 15 é sobre a videira. Então, o que ele coloca para nós é que a gente precisa permanecer nele, que ele é a videira verdadeira. E de São Paulo, que nós fomos enxertados em Deus, enxertados em Jesus. Então, nós somos as vides, nós somos os ramos. E que para que a gente dê fruto, tem uma condição sine qua non, permanecer em Deus. Porque se eu permaneço nele, é um ramo ligado na árvore, na videira. Eu preciso ser alimentado. Eu preciso ser nutrida. Se eu não for alimentada, que ramo eu vou dar? Que fruto eu vou dar? Nenhum. É porque é nada versus nada. Em Ezequiel 15, depois vocês leiam. É tão bacana. Porque a gente acha que a madeira, né, toda árvore, vai dar, se não der. O fruto pode ser cortado e dar alguma coisa. Vai dar um móvel, pode dar até um cabide, pode dar alguma coisa. Mas a madeira da videira, ela não dá nada. Ela só pode dar o fruto. Ela não serve para mais nada. Está em Ezequiel capítulo 15, para vocês não acharem que isso está no nada, né? Então, no versículo 3 diz assim: por acaso se tira dela, da videira, madeira para fazer alguma coisa? Ela não serve para nada. Isso é a nossa situação, não é? Sem Deus fazemos o quê? Nada. Mas é nada. Nada. Não adianta, tem um outro trecho na Bíblia que diz assim: como é que alguém pode construir alguma coisa se Deus não estiver junto? Vai conseguir o quê? Nada. A primeira noção da missão é que para a missão eu tenho que ter comunhão. Então eu tenho que ter comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, isso gera uma comunhão fraterna. Essa é a primeira etapa da missão. É a primeira etapa da missão. É que isso vai gerar uma comunhão entre os irmãos. O que vocês estavam cantando aqui sobre o amor. Vai gerar o quê? Amor. Né? Que é o que nós recebemos dele, nós somos nutridos por esse amor. Porque a videira não tem dúvida do amor de Deus.